Carlos César Borromeu de Andrade, Vossa Excelência está com a palavra. O senhor gostaria de usar de que formato? Pergunta e resposta. Pergunta e resposta, então Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado. Doutor Borromeu, sabemos que a Petrobras contratou um escritório de advocacia para defender os interesses da empresa nesta contenda contra a Astra. Não é? E eu pergunto, quanto foi pago pelo escritório? Que escritório é esse? Aqui nos Estados Unidos ou em algum outro ponto do mundo? Porque até agora está muito nebuloso. Ninguém respondeu qual o contrato, qual é o advogado, qual é a empresa que foi contratada para atender os interesses da Petrobras. Eu não estou ouvindo aqui, senhor presidente. Desculpe, clica no botãozinho. Agora sim. Esse contrato foi feito pela Petrobras América, a nossa subsidiária internacional nos Estados Unidos. O escritório chama-se Thompson & Knight. Como é que é? Me desculpa, eu não estou ouvindo, senhor presidente. Esse contrato foi feito pela Petrobras América. Alô? Está ouvindo bem aqui? Sim, agora sim. Melhorou. Esse contrato foi feito pela Petrobras América, a nossa subsidiária nos Estados Unidos. Esse escritório já trabalha para o sistema Petrobras há década. E o nome da... Como é o nome? Thompson & Knight. Thompson, T-H-O-M-P, sim. Knight, Cavaleiro. Sim, esse nome já foi ventilado aqui. Pois bem. Mas ninguém mais foi contratado, nenhum outro advogado, nenhuma outra empresa de consultoria no ramo jurídico? Não. Na área jurídica, tanto quanto eu saiba, esse escritório é o escritório que a Petrobras América usou para... É óbvio que nós tivemos que usar consultorias. O senhor tem o valor técnicas. Recebido pelo escritório? Tenho. Considerando... nós pedimos ao gerente jurídico da Petrobras América que nos informasse, porque isso não passa por mim. Não passava por mim. O número que nós tivemos, que nós recebemos, ilustre deputado, foi envolvendo a assessoria na arbitragem, na defesa com relação a homologação do laudo arbitral e cobrança, assessoria com relação a todos os processos judiciais, foi 7,9 milhões de dólares. Doutor Borromeu, nós estamos... Foi um contencioso de 4 anos. Nós temos aqui um histórico que mostra que... Isso foi a informação que a Petrobras América me deu. Sim, que aqui nós temos aqui informações sobre a preparação desse documento que o setor jurídico da Petrobras deu para a compra de Pasadena. Nesse documento, e eram premissas evidentes, né? O senhor não exigiu nos contratos cláusulas prevendo sanções contra a Astra. Numa hipótese, por exemplo, de deixar de aportar recursos para financiar investimentos previstos para aquela refinaria de Pasadena. O senhor deixou de passar outras cláusulas totalmente desfavoráveis aos interesses da Petrobras. Por exemplo, a participação prioritária e paritária na governança da refinaria e na companhia de trading, abdicando da prerrogativa do controle decisório da Petrobras, que é uma empresa gigante comparando com a Astra. Outra, a cláusula que permitia a Astra o exercício do direito de vender a sua participação acionária à Petrobras pelo valor calculado de acordo com a fórmula que já embutia a reforma completa da refinaria, o que nunca ocorreu. A cláusula de diluição da participação da Astra nas duas empresas, sem perder a governança sobre as duas empresas. Enfim, são cláusulas óbvias. Escandalosamente óbvias essas cláusulas. E afinal, o senhor estava representando quem? A Petrobras ou a Astra? Eu acho que o ilustre deputado não está correto. Primeiro, o fato de o contrato previa a diluição de quem não aportasse recursos aprovados pelos 2 sócios. Mas o limite... Tanto que a Astra foi diluída. Sim, mas... E os árbitros reconheceram isso no laudo arbitral. Mas o contrato dizia quantos por cento de investimento? Não havia essa previsão. Havia previsão de 25%, não havia? Ou seja, se a Petrobras investisse 75%, a Astra, com 25%, continuaria com 3 dos 6 membros. E mais, indicando o CEO.
que é quem comandava e desmandava o operacional e o financeiro. Essa distribuição deixaria de existir após o revamp. Após o revamp, nós teríamos, inclusive, a possibilidade de indicação isso não aconteceu, do CEO. Sim, mas não aconteceu por interesse da própria Petrobras. E agora vou pular para a cláusula de penalidade. Imagine, se nós tivéssemos estabelecido penalidades pela falta de realização de investimentos, nós, porque não fizemos o revamp, também estaríamos sujeitos a ela, porque o senhor acha que a Astra ia aceitar pagar penalidade por não investir, se a Petrobras também não tivesse que pagar penalidade por não investir? Mas por que esse desequilíbrio? Então, não houve desequilíbrio. Houve aí sim uma situação de não existência de penalidades nem para uma nem para outra, porém, a atribuição à Petrobras de toda a capacidade de dizer vamos fazer ou não vamos fazer o revamp. Vamos fazer com esse projeto aqui que eu estou oferecendo. Isso aí foi atribuído à Petrobras. E por que é que aqui no parecer de sua autoria, o senhor deixa clara a menção, e diz no seu parecer, a menção à cláusula put option. Sim. E a presidente Graça Fortes afirmou que este anexo não integrava e não foi levado à diretoria executiva da Petrobras. O anexo ao meu parecer? Sim. Eu não me recordo dessa fala da presidente, mas isso aí não me cabe conferir, porque ao jurídico internacional cabe emitir o parecer e entregar à gerência consulente. Mas ela disse que não recebeu. Pois é. Ela disse na CPMI. Ou ela está mentindo? À época ela não era integrante da diretoria. Isso foi em 2006. Não, mas ela garantiu com o presidente da Petrobras que não houve uma às apuração, mãos. Ela está aqui depois escrito. houve uma apuração e, pelo que me parece, houve essa identificação. Eu vou ler para o senhor duas linhas apenas. Mas, notas taquigráficas da CPMI. Sim. Ela dizendo, e esses anexos não estavam fisicamente e materialmente presentes na documentação que foi levada à diretoria executiva da Petrobras. Pois é. Palavras da senhora Graça Fortes. Pois bem, a informação que eu tenho da minha secretaria e da Secretaria-Geral da Petrobras é que o parecer que foi recebido do parecer constava... Ou foi combinado para favorecer a presidente, que à época era presidente do Conselho, a dona Dilma, que à época era presidente do Conselho. Porque aqui parece que é um jogo de cartas marcadas, né? Não, você diz que não recebeu, que não teria que ir para o Conselho. E o senhor, aqui eu vi o seu parecer, eu estou dizendo que eu vi. O seu parecer jurídico indicando essa história. O senhor viu o final do parecer, lá da última página? Anexos. E tem os 4 contratos referidos, não é? Sim. E eu tenho o protocolo de entrega do parecer. Pois é, então veja, alguém está mentindo aí, tem que ter que ver a questão do juramento, que é uma fórmula aqui que mas eu não vejo formal. Eu não vejo incongruência. Mas aqui, afinal, os anexos, o senhor está dizendo que foram entregues e o Conselho de Administração diz que não recebeu, ela diz que não recebeu, o senhor diz que tem o protocolo. Eu não sei exatamente que dossiê é submetido ao Conselho de Administração. Isso não me cabe apurar nem informar, porque a companhia exatamente terá órgãos apropriados. Vamos imaginar o senhor presidente do Conselho ou presidente da companhia e da diretoria. Vamos imaginar, apenas imaginar. Se o senhor tivesse interesse, o senhor não pediria uma cópia desse parecer jurídico? Eu não posso fazer esse juízo de valor, deputado. Ah, é? Eu não posso fazer isso. Mas então o senhor também não estava preparado, como eles não estão preparados para assumir a diretoria ou a presidência da Petrobras ou do Conselho, não, infelizmente. Está além da minha competência. Não é, mas é além da sua competência. Isso é uma coisa mínima de gerência, de examinar um contrato que vai gerar milhões e milhões de dólares, bilhões de reais. Uma decisão gravíssima, de interesse nacional. Bom, aí eu pergunto para o senhor, por que o acordo de acionistas, aquela questão voltando aos 50%, né? Por que é que nós não tivemos contratualmente maioria naquele momento, ou pelo menos a indicação do CEO, para poder dirigir esta empresa lá nos Estados Unidos? Qual era a dificuldade? Por que isso? Nós tínhamos uma empresa já funcionando, uma empresa que precisava prosseguir com as suas atividades conforme existia. Então, a premissa negocial que nos foi passada foi no sentido de que, enquanto não acontecesse o revamp, enquanto não ficasse estabelecida uma situação em que a instalação estaria adequada a atender ao processamento do óleo pesado da Petrobras, haveria essa situação. Após essa situação de revamp, nós passaríamos a indicar o CEO.
Sim, e por que nesse acordo de acionistas... Isso constou do acordo. Sim, e por que nesse acordo de acionistas a decisão tomada por maioria, sabendo-se que jamais alguém tomaria decisão por maioria, sendo que era 3-3? Ou seja, só poderia tomar... Havia decisão por maioria, porém, havendo impasse, a Petrobras podia impor a sua vontade. Isso está explícito lá. Poderia impor a sua vontade? Sim. E como é que está escrito lá se nós pagamos uma multa tamanha para adquirir a outra parte? Multa não, nós pagamos o valor estabelecido numa não é fórmula multa, matemática. Desculpa. É o valor arbitrado. Pagamos um valor arbitrado pelo painel, com base no contrato e na avaliação dos árbitros, que eles entenderam como o valor justo pelas ações. O senhor foi da equipe que redigiu esse acordo de acionistas? Eu fui da equipe que participou da negociação, da redação desse, sim, com a consultoria externa. Sim. Isso aí não... veja só, como é que pode 3-3 empatou? Provocou um impasse. Está colocando milhões e milhões de dólares, esse impasse vai dar prejuízo para alguém. Não foi pensado nisso? Foi, tanto foi que há uma cláusula dizendo, houve impasse, então vamos para um órgão superior. Permanece o impasse, prevalece a decisão da Petrobras. Sim, mas como é que prevalece a decisão se nós pagamos uma fortuna por uma empresa que era apenas um... Não, mas então eu não me fiz entender, desculpa. Eu não entendi. Eu não fui claro. Vamos supor que nós estamos... o senhor é a Astra e eu sou a Petrobras. Vamos para uma reunião. O senhor quer que seja tomada a decisão A. Eu quero que seja tomada a decisão B. Não chegamos a um acordo na diretoria. Convoca-se o comitê de proprietários. Vem os membros de um lado e de outro para o comitê de proprietários. Paralisou a empresa durante 6 meses. O sócio A e o outro sócio B. Paralisou a empresa durante 6 meses. Não precisa. Tanto é verdade que tinha um pacote de uma empreiteira que queriam colocar a goela abaixo da Astra. E foi aí que ela disse, não, eu não concordo. Aí paralisou a empresa. Não foi. E aí a Astra pediu para sair. Não foi assim. Ah, não foi assim? Não, isso foi imediato. Os documentos que eu tenho aqui indicam isso. No mesmo dia houve a reunião dos 2 colegiados. E em seguida o início da arbitragem. Não, eu não estou dizendo que não houve reunião de colegiado, estou dizendo que houve impasse. Pois é, houve um impasse. Não resolvido num colegiado, passa para o outro. No outro permanece o impasse, prevalece a vontade da Petrobras. E a Astra é vencida. E por que durante 6 meses isso não aconteceu? E a Astra pediu para se retirar porque havia uma proposta de 2,5 bilhões de dólares. Tentou haver uma composição, fazer uma composição sem o litígio. Eu só não entendo que uma empresa como a Petrobras, e o senhor, um homem que chegou lá, evidentemente preparado, pode fazer negócio com uma outra empresa que é muito menor, não é? Muito menor, nada de maior contra menor. Estou dizendo na questão da magnitude do processo. Faz um negócio e entrega para menor as mesmas condições desta empresa, que é quem vai investir. Tanto é verdade. A história está aí. 42,5 milhões de dólares foi parar em 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Ou é brincadeira isso? O senhor falou em algum momento 2 vezes aí no seu depoimento. Aqui são 30 vezes mais. 30 vezes mais. Esse número nós já sabemos que não é mais 42, não é isso? Não, como é que não é 42? Quanto é que a Astra Oil pagou a CRAL? Diretamente, naquele momento, isso. Mas nós sabemos que houve outros pagamentos que foram feitos por conta do contrato de processamento, por conta de investimentos de 112 milhões de dólares e outros pagamentos. Não, o fato é que se fez um negócio com a empresa que sabia que ela não tinha condições de aportar capital. Esse que é o fato, ela não tinha condições de aportar recursos para poder atender a demanda. Não aportando seria diluída, como de fato começou a ser. Começou a ser e nós pagamos 1 bilhão e 200 milhões de dólares para uma refinaria sucateada, enferrujada, paralisada. Que agora acabou de ganhar um prêmio de segurança e esse ano está fazendo... Meu Deus, custando 30 vezes mais, até eu ganho o prêmio, companheiro. Não é possível. Está chamando a gente de quê? Custando 30 vezes mais. Não é possível. Não vai ganhar prêmio, pode até comprar prêmio. Não é possível. Não. Nós estamos fazendo juízo de valor que escapa. Sim, mas eu tenho que fazer juízo de valor, senão eu não estaria aqui. Sem dúvida. Eu que não posso fazê-los. Eu estou indo além da minha competência como advogado.
Senhor presidente, eu fico para a minha inscrição seguinte.